Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Pessoal, a gente vai fazer um vídeo com algumas perguntas que a gente recebeu na internet, né? E hoje é dia 3 de julho de 2013, né? O último vídeo que eu fiz estava em Torres, agora já é em Caxias do Sul. A gente está no parque, agora é 15 para 1 da tarde, né? E a gente vai responder algumas perguntas. Eu gostaria de... tem uma pergunta aqui de uma amiga, né? Que ela pergunta para falar sobre... que ela deu o vídeo, né? Vou ler a pergunta, fica mais fácil. Oi Duda, tudo bem? Duda, eu vi o vídeo aonde você falava da nova casa, onde algumas pessoas iam tomar o passe e acabavam caindo no chão devido à mediunidade ostensiva que elas tinham. Como elas estão hoje, Duda? Vocês estão fazendo um tratamento nelas? Você poderia nos relatar que tipo de tratamento vocês estão fazendo com elas? Se elas estão bem? Muito obrigado pelo carinho, adoro os vídeos, abraços, isso aí. Bom, é bem legal a pergunta dessa amiga, né? Porque assim, ó, a gente abriu a casa, né, num bairro aqui de Caxias do Sul, a Vila Lobos, um bairro bem carente, como todo mundo sabe. E logo nos primeiros atendimentos foi impressionante a gente ver pessoas assim, só de tomar o passe caindo, né? Devido à mediunidade ostensiva, mediunidade de incorporação. Respondendo a tua pergunta, algumas daquelas pessoas foram embora, não ficaram, né? Não ficaram fazendo tratamento e teve algumas que ficaram. Aquelas que ficaram estão super bem hoje, estão assim se equilibrando. Há um caminho muito longo ainda para ser feito. Mas o que acontece? Pelo menos agora não tem mais aquela coisa de cair no chão, né? Que nem tem uma amiga, não vou falar o nome dela, que é lá do bairro. Conversei muito com ela, uma pessoa muito simples, mas muito carismática. Tenho um carinho muito grande por ela. Ela falou, poxa Duda, eu tive isso desde criança, sabe? Essas quedas, apagar, não saber por quê, acordar no colégio, em casa, atitudes assim que nem eu entendia, né? E agora ela está conseguindo controlar e não tem, né, não é nenhuma mágica, né? O que está acontecendo? Ela está estudando, ela foi convidada a participar no grupo de estudos. Ela está aprendendo o que está acontecendo com ela. E assim, ó, a grande... O que eu posso te dizer? Não é grande lição, porque quem somos nós para dar lição para alguém, né? Mas o que eu falei com ela é uma coisa muito simples, mas eu acredito que deva fazer diferença para muitos médiuns ostensivos e principalmente de incorporação, né? Eu falei para ela assim, ó, você precisa entender da tua mediunidade, estudar sobre a tua mediunidade, o que acontece contigo, ter as tuas experiências e ter a teoria e prática, né? Perceber como você fica depois de fazer um trabalho numa mesa mediúnica, né? Numa incorporação. E o grande aprendizado é entender que esse corpo físico aqui é teu, né? Esse corpo físico é teu, só vai entrar na tua casa quem tu permitir, senão não vai passar além do portão. E a tua casa, que é o corpo físico, que é a morada da tua alma, só vai manifestar se você quiser, sabe? Você precisa assumir isso, as rédeas da tua vida, as rédeas da tua mediunidade, entendeu? E foi isso que eu passei para ela, lutar, dominar, não se entregar, quando sentir que tá chegando, conversar com ela, não, agora não é hora, agora não é o lugar, se você quer ajuda quarta-feira, eu vou lá no centro, eu te levo. E é impressionante, é uma coisa muito simples, mas deu um resultado enorme, assim, enorme, então ela tá super bem, já recebe o passe sem se estabacar no chão. E é isso aí, entende? Então tá bem, assim, ó, tinha 3 pessoas que estavam tomando passe, acontecendo isso. Dessas 3, 2 se retiraram, ficou uma. Pra mim, uma pessoa, conseguindo ajudar uma pessoa, nossa, pra mim tá ótimo. Não é quantidade, né, é qualidade. Então é mais ou menos por aí, certo? Bom dia, Eduardo. Ainda acompanho as aulas do EMEU, embora não esteja... Blá. Entrei na página há poucos dias e achei muito interessante o EMEU 09.
Este que chamou muito a atenção. Lá você relata sobre equilíbrio, sugestões telepáticas, e é assim que vejo quando me vejo batendo papo com a mente em seu teatro melodramático. Bom, enfim, você menciona algo sobre culpa de passado, onde este por um report te liga a um emaranhado de emoções da parte que ainda não consegui superar, um evento cíclico da vida. Aí te pergunto, onde fica o nosso livre-arbítrio quando certos eventos da vida insistem quando temos absoluta certeza que já superamos o comportamento que nos liga a tal situação? O que é necessário para fazer para exterminar um fantasma perturbador? Eu não vejo outra maneira de definir quanto as vibrações de amor parecem ter um efeito contrário, embora eu saiba o motivo psicológico da coisa. Gostaria que, se possível, me dissesse se existe alguma regra para a comunicação na mesa mediúnica. Ainda estou estudando sobre isso. Desde já, fico grata, paz e muita luz. Bom, ela fez várias perguntas aqui. Vamos lá. Vamos de novo. Bom, enfim, você menciona sobre culpa do passado, que te ligam emaranhado de emoções da parte que ainda não consigo superar, do evento cíclico da vida. Aí eu te pergunto, onde fica o nosso livre-arbítrio? Bom, e esse livre-arbítrio que você está me perguntando, Michele, esse livre-arbítrio significa a tua mente que te leva ao passado? Seria isso? Não ficou muito bem entendida a pergunta aqui, sabe? Deixa eu ver. Pergunta onde fica o nosso livre-arbítrio quando certos eventos da vida insistem, quando temos absoluta certeza que já superamos o comportamento que nos liga a tal situação. Ah, legal. Bom, na vida funciona assim. Vamos falar de um pouquinho de passado, tá? A maioria de nós, e eu falo isso pra mim também, a maioria de nós tem como hábito, um hábito negativo, é voltar ao passado para remoer, relembrar coisas negativas, coisas ruins que aconteceram com a gente, onde a gente foi enganado, foi ofendido, ou a gente fez uma coisa que a gente se arrepende, acaba se culpando. E o que acontece? A gente acaba ficando com a mente lá atrás e acaba não vivendo o presente, né? Aí você pergunta, onde é que está o nosso livre-arbítrio? Calma aí. Aí o que acontece? A gente está aqui nesse mundo para evoluir. Eu acho que o grande despertar é saber disso, que você não está nesse mundo por acaso, você vai passar por dificuldades, você vai passar por ocasiões tensas, aonde você vai ter que procurar ajuda, né? E muitas vezes procurar ajuda é um momento de mostrar humildade, mas muitas vezes o negócio vai ter que ser você com você mesmo, né? Observar tudo o que você pode, e quando você vê que você não pode mais observar e não está conseguindo nenhuma resposta, é ter a humildade de buscar ajuda, né? De um profissional da área, né? Um psicólogo, um dirigente de centro espírita, um religioso, alguma coisa assim. Então o que acontece? Nessa vida, a evolução que a gente passa, todos os problemas que vêm na nossa vida, confusões, perturbações, né? Elas vêm para nos ensinar alguma coisa. Eu tô sempre falando isso, sabe? Às vezes eu me sinto bem repetitivo, mas eu vou falar de novo. Eu acredito que mesmo na dor e mesmo no sofrimento há um aprendizado para cada um de nós. O que acontece? Só que a gente mergulha muito na dor, muito no sofrimento, se vitimiza, acha que o nosso problema é o maior do mundo, que estamos sendo injustiçados, e a gente acaba esquecendo de ter uma outra visão daquela situação, né? Tipo assim, qual é o meu aprendizado com isso que está acontecendo? O que eu tenho que aprender nessa situação? Porque assim, ó, eu vou te falar uma coisa. Existe uma frase espiritual que eu levo muito ela comigo na minha vida, né? Que é assim. Deixa eu botar a câmera pra cá. Que é assim. Quando o discípulo está pronto, né? O mestre aparece. Infelizmente, a maioria de nós não entende direito as frases espirituais, né? E a gente precisa
de reflexões sobre essas frases, né? Por exemplo, a gente espera que um mestre, que um guru, que um pai santo, que um pastor, que um padre, que um Buda apareça pra gente e nos passe todo o conhecimento e a gente possa se iluminar. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Esqueça disso. O que acontece? Os mestres são os problemas e as dificuldades. Quando o discípulo está pronto, o mestre se apresenta. Ou seja lá qual for o problema que você está passando hoje, seja lá qual for a dificuldade que você esteja passando nesse momento, acredite, você tem capacidade para viver isso, para superar isso, senão ele não teria aparecido para você. E o que acontece? O grande mestre são esses problemas, essas dificuldades. Você está pronto para resolvê-los, para aprender alguma coisa com eles. E o que acontece? Não existe livre-arbítrio para isso. Você, eu não quero, eu não escolho passar por problemas. Não existe isso. Você vai passar. Quem está aqui nessa vida, que falar que não tem problemas, está mentindo. Vai contar para outro. Não existe isso. Então o que acontece? Você vai passar por problemas, você vai passar por dificuldades, mas há um aprendizado para você. É aquilo que eu falo também, toda pessoa difícil, toda pessoa complicada que aparece na tua vida, ela é um grande mestre. Ela está te ensinando muita coisa, se a gente souber observar, né? Observar as pessoas. E seja lá qual for o problema que você esteja passando naquilo, mas se você parar, fazer uma reflexão, observar, poxa, então esse problema está vindo, estou com problemas financeiros, o que eu tenho que aprender com isso? Eu tenho que aprender que então realmente eu preciso ter uma maturidade maior nos meus gastos, nas minhas finanças. Tá, legal. Legal, aprendi isso. Então tá, eu tô com um problema realmente afetivo, os relacionamentos não dão nada certo, o que eu tenho que aprender com isso? Tá, eu preciso aprender que eu não posso depositar minha felicidade numa outra pessoa. Eu preciso entender que eu sou uma pessoa carente, que eu preciso curar essa minha carência, me amando, me respeitando, ficando do meu lado, ficando bem. E quando eu estiver bem, eu não vou encontrar uma pessoa que me complete. Isso não existe. Eu vou encontrar uma pessoa que vai vir a somar comigo, que vai ser como eu sou. Então a gente aprende muita coisa, só que assim, a gente precisa sair do estado de vitimização e se colocar como observador. Agora sim, como você falou, de repente eu não sei se eu entendi certo, mas você falou em passado, voltar ao passado. Se você está falando sobre o livre-arbítrio de não voltar ao passado, também não existe isso. Porque o que acontece? Você pode escolher não querer voltar ao passado, não querer que uma pessoa do teu passado volte. Não, mas cara, se você não resolveu, vai voltar. E muitas vezes aquela pessoa vem para que você teste todo o seu aprendizado, para que você possa colocar em prática aquilo que você aprendeu. Por exemplo, você foi muito apaixonado por uma pessoa, entregou seu coração, essa pessoa quebrou seu coração, dilacerou seu coração e você sofreu muito. E aí aquela mesma pessoa volta do passado, essa pessoa não se trabalhou, essa pessoa vem novamente e aí você vai passar por tudo aquilo, ou seja, é um recado. E aí, vamos botar em prática o que você aprendeu, que você sofre. Quem ama cuida, né? E se você se ama, realmente você vai se cuidar. Você sabe toda aquela dor, aquele sofrimento que você passou com aquela pessoa, você não vai querer passar de novo. E assim, as pessoas, eu acredito que as pessoas mudam sim, mas são as ações, as atitudes dela que vão dizer se elas mudaram ou não. Entende, minha amiga? Eu tenho mais uma pergunta aqui, vamos ver. Gostaria, se possível, se você me dissesse se existe alguma regra. O vento dá uma força aí, valeu. Pergunta. Gostaria que, se possível, me dissesse se existe alguma regra para uma comunicação na mesa mediúnica. Ainda estou estudando sobre isso. Olha, a regra para a comunicação mediúnica depende. São vários os fatores, a gente tem que abrir muitas possibilidades. Primeiro, a comunicação vai ser por psicografia.
Para ver a comunicação através da psicografia, tem que ter um médium de psicografia, um médium equilibrado, um médium que esteja estudando sobre espiritualidade, sobre psicografia e por aí vai. Se for um médium de incorporação, a mesma coisa, o médium tem que estar equilibrado. Precisa estar naquele momento em que ele vai receber uma mensagem e vai passar uma comunicação, ele precisa estar desligado dos problemas do dia a dia, dos seus próprios problemas, esvaziar a mente, relaxar na mesa mediúnica para que possa dar a comunicação. Só que assim, uma coisa que eu vejo muito as pessoas me pedirem e falarem: poxa, Duda, eu gostaria muito de receber uma mensagem da minha avó que já faleceu há alguns anos. Cara, assim, ó, a gente precisa ter um nível de discernimento, quase que não saiu, e maturidade. O que acontece, assim, ó, uma pessoa, para passar uma comunicação, primeiro de tudo, ela precisa estar bem, ela precisa ter autorização do plano espiritual para dar a comunicação. Não é porque a gente quer que a gente vai receber, esqueça isso. Uma outra coisa, assim, ó, sobre pessoas, entes queridos que desencarnaram, filhos, filhas, pai, mãe, vó, seja lá quem for. Quem estuda, quem pesquisa, quem tenta se aprimorar no campo da espiritualidade precisa entender que toda pessoa, quando desencarna, ela passa por um processo que muitas vezes é um processo que leva tempo, ou seja, depende muito de pessoa para pessoa. Se é uma pessoa que estudou espiritualidade durante a vida física, o processo é mais curto. Se é uma pessoa que não estudou, que foi completamente materialista e não sei o que, o processo é mais longo, demora mais para poder passar uma comunicação. E logo depois que a pessoa desencarna, o que acontece? Ela vai precisar de ajuda, de auxílio e de amparo, e muitas vezes até de resgate, dependendo da sintonia que ela se encontrou. Então o que acontece, gente? A gente precisa ter esse equilíbrio, assim, ó, não sermos egoístas de querermos que aquela pessoa nos passe uma comunicação. Primeiramente precisa, assim, ter compaixão, querer que a pessoa fique bem aonde que ela está, sabe? Aí tem uma frase que eu acho muito interessante, sabe? Deixar os mortos em paz, sabe? Por um período, lembrar que quando você pensa num ente querido, só em pensar você já se liga com ele. E muitas vezes esse ente querido tem uma ligação com você e você está triste, está com saudade, está deprimido. Ele te ama, seja lá onde for que ele esteja, ele vai vir para perto de você. E você pensa que você vai ficar bem, você vai ficar pior ainda, porque você não vai vê-lo. A saudade vai continuar igual e ele vai tentar te ajudar, vai tentar falar contigo. Você não vai, se não tiver mediunidade, você não vai ouvir, não vai receber mensagem nenhuma. E aí o que acontece? São dois desequilibrados. Então a gente precisa entender isso, precisa tentar se equilibrar o máximo possível, entende, Michele? E quanto às comunicações, precisa haver um equilíbrio, precisa haver estudo, precisa haver teoria e prática. Leva algum tempo para receber uma comunicação. Eu não entendi se de repente você quer receber uma comunicação de alguém que você gostaria, ou se você já quer receber comunicações. Só que assim, Michele, se você quer trabalhar com comunicações de entidades, você tem que ter a mediunidade de incorporação e de psicografia. Se você não tem, não vai passar, mas não vai passar mesmo. E se você tem essa mediunidade, você precisa tirar um dia da tua semana, 2 horas desse dia para trabalhar no centro espírita, no centro espiritualista, para se trabalhar somente com isso. Não comece a fazer isso em casa. Eu não aconselho que faça isso em casa, porque o que acontece? Você vai abrir ali uma energia onde os irmãos vão saber que você faz aquele trabalho e eles não vão querer nem saber, eles vão bater na tua casa. Aí vai começar a vir espíritos sofredores, espíritos que querem dar comunicação, que estão precisando se comunicar com a família de você. E aí o negócio começa a ficar pesado, entende? Então a gente precisa ter muito discernimento sobre isso, sabe? Eu tenho vontade de ajudar, então tem vontade de ajudar. Primeiro de tudo precisa estudar, pesquisar, saber o que acontece. E aí depois disso, assim, ó, procurar um local apropriado para passar as comunicações, certo? E agora, se você espera, ficou meio confuso, tá, Michele? Se você realmente quer
receber uma mensagem de alguém, precisa entender o seguinte: por mais que a gente queira, quem tem que querer é o plano espiritual. Se tiver autorização deles para que a gente possa receber e que isso vai fazer com que a gente fique mais em paz, beleza. Se não, não. E sabe, ter o discernimento que todo ente querido, desencarnado, que a gente muito ama, a gente precisa deixar ele. Se for para pensar nele, manda prece, manda oração, reza por ele, manda rezar a missa, manda botar o nome na casa de oração da casa espírita, no centro espiritualista, mas a gente não deve ter apegos. Quanto mais apego a gente tem, mais sofrimento a gente encontra na nossa vida. Bom, pessoal, eu vou ter que ir pelo seguinte, tá vendo? Tá uma galera aqui, não vou nem pegar a câmera para eles, senão eles estão olhando para mim nesse momento aqui. Então, eu não estou me sentindo à vontade para falar no parque. A gente respondeu umas 2 perguntas, espero que esteja bem. Pessoal, muito obrigado a todos, fiquem com Deus. Namastê.